Ele estava sentado à mesa de jantar, rodeado pelos amigos mais próximos, mas a sensação que dominava seu corpo era de desconforto absoluto. A luz suave do lustre de cristal iluminava a sala de jantar elegante, refletindo nas taças de cristal e no brilho dos talheres impecavelmente alinhados, mas nenhum brilho conseguia suavizar o peso que sentia em seu peito. Ele olhou para sua esposa, que estava sentada ao seu lado, vestida de maneira simples, com um vestido discreto, sem joias chamativas ou maquiagem exagerada, e sentiu, pela primeira vez naquele tipo de encontro, um misto de vergonha e ansiedade. Ela ria à vontade de algo que havia acontecido alguns minutos antes, uma situação banal, mas para ela engraçada, e seu riso era leve, contagiante, mas para ele parecia um lembrete constante de sua própria insegurança diante dos amigos. Os amigos conversavam animadamente, trocando comentários sobre negócios, viagens e conquistas pessoais, mas ele não conseguia participar. Cada risada dela diante deles parecia ecoar na sua mente como um julgamento silencioso, e ele se sentia envergonhado pelo simples fato de que sua esposa não se enquadrava nos padrões de sofisticação e comportamento que ele achava aceitáveis para aquele círculo social. Ele observava discretamente cada gesto, cada sorriso, cada palavra dela, tentando controlar a própria expressão, preocupado que os amigos notassem sua falta de alinhamento com o que considerava apropriado. Ele sabia que sua vergonha era irracional, mas não conseguia impedir que cada comentário dela, cada risada sincera, parecesse destacar suas próprias falhas como marido e anfitrião. A tensão era quase palpável. Ele sentia o peso de cada olhar lançado por seus amigos, embora muitos deles provavelmente não notassem nada além de um momento trivial de descontração. Mesmo assim, ele se encolhia em sua cadeira, mexendo nervosamente na taça de vinho, evitando contato visual com todos, inclusive com ela. Ela continuava rindo, sem perceber o impacto de sua naturalidade sobre ele, e cada risada dela parecia aprofundar a distância entre eles naquele momento. Ele tentava desesperadamente encontrar algo para dizer, algo que pudesse alinhar a situação aos padrões que acreditava serem exigidos pelos amigos, mas nada vinha à mente. Palavras simples pareciam insuficientes, e o silêncio pesava mais do que qualquer comentário. Ele se lembrava de quando se apaixonou por ela, da gentileza, da sinceridade e da alegria genuína que ela carregava. Mas ali, naquele jantar cercado de riqueza, status e expectativa, essas qualidades pareciam transformadas em defeitos aos seus olhos. Ele sentia vergonha de sua própria esposa, vergonha de quem ela era, e, sem perceber, essa vergonha silenciosa crescia dentro dele, corroendo a paciência, o amor e a empatia que deveria sentir. Ele percebeu, com um nó na garganta, que aquele sentimento era mais sobre ele do que sobre ela, sobre sua insegurança, seu medo de julgamento e sua necessidade de aprovação externa. Enquanto isso, ela continuava alegre, completamente alheia ao turbilhão interno dele. A mesa cheia de amigos e pratos refinados parecia agora um palco de tortura emocional. Ele sentiu vontade de se afastar, de desaparecer, mas estava preso entre a expectativa social e o amor que ainda sentia por ela. Cada minuto parecia durar uma eternidade, cada risada dela reverberava em sua mente, e ele se perguntava se algum dia conseguiria conciliar o carinho que sentia por sua esposa com o orgulho e a vergonha que o dominavam. O jantar prosseguia, mas para ele, aquele momento ficaria gravado como um lembrete cruel de sua própria fraqueza emocional, da distância que ele criara entre eles e do preço que pagava por sentir vergonha da mulher que amava. Ele entrou em seu escritório sentindo o peso de algo que jamais imaginara carregar. A porta se fechou atrás dele com um clique seco, e o som pareceu ecoar pelo cômodo silencioso, como se acentuasse a gravidade do momento. O ambiente estava impecável, com móveis de madeira escura, estantes cheias de livros e certificados emoldurados na parede, mas nenhuma riqueza material conseguia aliviar o aperto no peito que sentia. Nas mãos, tremendo ligeiramente, ele segurava um envelope que havia recebido minutos antes, contendo notícias que mudariam tudo.
Ele sabia que não podia fingir ignorância ou minimizar o que estava diante dele. A realidade estava clara, e cada detalhe parecia penetrar profundamente em sua mente, despertando arrependimento e culpa que até então ele havia conseguido ignorar. Ele sentou-se na cadeira de couro, apoiando os cotovelos na mesa, e passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. Cada lembrança dos jantares, das risadas de sua esposa, de sua própria vergonha diante dos amigos, veio à tona de forma quase cruel. Percebeu que todos aqueles momentos de constrangimento não tinham nada a ver com ela, mas com seu próprio orgulho e medo do julgamento alheio. Ele revivia mentalmente cada gesto dela, cada sorriso sincero, e sentia uma pontada de remorso por ter diminuído sua alegria natural e sua autenticidade apenas para se encaixar em padrões que não eram os seus. O telefone sobre a mesa tocou algumas vezes, mas ele ignorou, incapaz de ouvir vozes alheias quando sua mente estava cheia de pensamentos turbulentos. Ele se lembrava de como havia criticado pequenas atitudes dela na frente de amigos, de como havia revirado os olhos, feito comentários sutis, tentando mostrar que se importava com a aparência social mais do que com a felicidade do relacionamento. Agora, cada lembrança parecia pesada, quase sufocante. Ele começou a perceber que a vida estava cobrando caro por sua arrogância, que a distância emocional que criara entre eles não poderia ser ignorada e que, de alguma forma, suas ações tinham consequências inevitáveis, independentemente de sua intenção inicial. Do lado de fora da porta, ela permanecia imóvel, ouvindo o silêncio carregado do escritório. Ele sabia que ela percebia sua agitação e que, de algum modo, a serenidade dela contrastava com o turbilhão que sentia internamente. Ela não precisava dizer nada, o olhar dela, a postura calma, era suficiente para fazê-lo sentir a profundidade do erro que cometera. Ele se sentia pequeno, impotente, incapaz de reparar o dano imediatamente. A culpa crescia a cada minuto, e a percepção de que o tempo perdido com orgulho e vergonha não poderia ser recuperado o esmagava. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas eles continuavam a se atropelar. Pensou em todas as vezes que poderia ter elogiado, apoiado, mostrado gratidão, mas que havia ignorado, pois a preocupação com a opinião dos outros era maior do que o respeito e o amor que sentia por ela. A compreensão do impacto de seus atos trouxe lágrimas silenciosas aos olhos, misturando frustração, arrependimento e desejo de consertar as coisas. Ele se deu conta de que a vida, de fato, não perdoava a negligência emocional, e que a lição que recebia agora vinha em forma de dor e de confronto inevitável consigo mesmo. Por fim, ergueu o olhar e fixou-se na porta, imaginando a esposa do outro lado. Ele queria falar, explicar, pedir perdão, mas sentia que nenhuma palavra seria suficiente naquele instante. O silêncio do escritório parecia gritar, refletindo tudo o que não havia sido dito, todos os momentos desperdiçados com orgulho e vergonha. Cada segundo ali era uma oportunidade de reflexão, um espelho cruel que mostrava a realidade de seus sentimentos e escolhas. Ele percebeu que não poderia mudar o passado, mas que precisava, urgentemente, aprender a valorizar quem estava ao seu lado antes que a vida cobrasse um preço ainda maior. Ele estava sozinho na sala, o ambiente parecia pesado, carregado com o silêncio que só a perda e a frustração conseguem criar. A luz fraca do fim de tarde entrava pelas cortinas semiabertas, lançando sombras longas sobre o chão de madeira polida, refletindo a desordem que antes não existia naquele espaço. Pilhas de papéis e documentos espalhados pelo chão, cadeiras fora do lugar e uma sensação de abandono pareciam externar exatamente o que ele sentia por dentro: caos, arrependimento e impotência. Sentado no chão, com a cabeça entre as mãos, ele finalmente enfrentava a realidade de que a vida cobrara caro pelo orgulho e pela vergonha que sentira da própria esposa diante dos amigos. Cada lembrança de risadas, cada comentário silencioso de desaprovação, cada gesto de humilhação que ele impusera a ela vinham agora à tona com força total, ecoando em sua mente como uma sentença inevitável. Ela estava ali, parada no canto da sala, observando-o com calma e uma distância que doía mais do que qualquer grito ou repreensão.
Sua postura era firme, mas não havia raiva nos olhos dela, apenas uma tristeza profunda e uma dignidade que ele não conseguia atingir naquele momento. Ele percebeu, pela primeira vez, que o orgulho e a vergonha que sentira por tanto tempo não eram apenas sobre sua percepção social, mas sobre a destruição lenta de um relacionamento que ele nem sequer valorizava enquanto tinha tempo. Agora, confrontado com o resultado de suas escolhas, ele sentia a vida ensinando, de maneira cruel e definitiva, que cada momento desperdiçado com julgamentos e constrangimento tinha um preço. Ele olhou ao redor, notando detalhes que antes passavam despercebidos, os objetos quebrados no canto, lembranças da vida que ele havia negligenciado, o telefone silencioso que provavelmente continha mensagens não respondidas, convites perdidos, oportunidades arruinadas. A magnitude do que perdera começou a pesar sobre ele como um fardo impossível de carregar. Não eram apenas bens materiais ou status social que estavam em jogo, mas algo muito mais profundo, o respeito, o amor e a presença de quem sempre esteve ao seu lado. A vida, de forma implacável, mostrava-lhe que o orgulho é um inimigo silencioso que corrói a própria felicidade. Ele se levantou lentamente, as pernas tremendo, e andou pelo cômodo, cada passo refletindo a confusão e a dor que sentia. Tentou falar, mas as palavras não saíam, presas na garganta pelo peso do arrependimento. Ela continuava em silêncio, mas a presença dela era como um espelho, refletindo todas as falhas dele. Ele se lembrou de cada situação, cada momento em que poderia ter demonstrado amor, cada vez que poderia ter valorizado a alegria simples dela em vez de se preocupar com a imagem diante dos outros. Tudo parecia irreversível agora, e a realidade de que não poderia voltar atrás esmagava cada tentativa de racionalizar ou justificar suas ações. Sentado novamente no chão, ele fechou os olhos e deixou que as lágrimas escorressem silenciosas pelo rosto. Sentia uma dor intensa, não apenas pelo que a vida havia tirado, mas pelo que ele próprio deixara de cultivar, amor, respeito, parceria. Cada lembrança da esposa sorrindo, sendo sincera, mostrando carinho, parecia agora uma lembrança distante e quase inacessível, um tesouro perdido por culpa de sua própria arrogância. A compreensão finalmente veio com clareza dolorosa, nada poderia substituir o tempo perdido, e a vida cobrara caro exatamente porque ele ignorara o valor do que tinha. Ele permaneceu ali, imóvel, sentindo o peso de suas escolhas, percebendo que cada lágrima era uma lição que ele nunca mais esqueceria. A esposa, embora distante, permanecia como uma presença constante, lembrando-lhe de que o amor e o respeito devem ser cultivados diariamente, e que a vergonha, quando guiada pelo orgulho, sempre leva à perda, e naquela sala silenciosa, entre sombras e lembranças, ele finalmente entendeu que o preço da arrogância e da vergonha é sempre alto demais para ser ignorado.